Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande falando das misericórdias do Senhor e estar falando um pouco mais da sua palavra. Isso enche o nosso coração. Ontem tivemos um culto muito abençoado. Os irmãos que entraram, com certeza, foram muito abençoados, escutando um pouco mais a palavra de Deus. Eu queria ler com os irmãos aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 33 até o versículo 36, que diz assim, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como canal de bênção, Senhor, para transmitir, Senhor, essa palavra ao coração de cada um dos irmãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos, né, escritos por apóstolo Paulo aos Romanos, ele traz uma profundidade para o nosso coração quando a gente começa a imaginar as grandezas de Deus, ou imaginar quem é Deus, né? Porque essa é uma dúvida que paira no coração da humanidade: quem é Deus? Quem criou Deus? Quem fez Deus? E a gente vê quando o apóstolo Paulo direcionou essa carta à igreja de Roma, pairava-se a dúvida no coração se quem seria salvo, se eram os judeus ou não, porque eles entendiam por si que os judeus eram o povo escolhido, o povo eleito, e coube ao apóstolo Paulo mostrar para eles que ao Senhor coube agregar novas ovelhas ao seu aprisco. E o apóstolo Paulo termina esse capítulo 11 de Romanos fazendo essa doxologia, né, como é conhecido na teologia, uma doxologia, que nada mais é do que entoar um louvor sobre a grandeza de Deus. E apóstolo Paulo, ele escreve numa perfeição, numa magnitude, que chega a emocionar a gente de ler esse capítulo 11, o versículo 33, 34, 35 e 36. É maravilhoso ver a forma como Deus fez todas as coisas. Ele começa falando assim: olha, ó profundidade das riquezas e da sabedoria no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo ele estava demonstrando que o conhecimento que Deus tem acerca do que é mundo, acerca do que é o ser humano, acerca da humanidade, é algo muito profundo mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele começa escrevendo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele fala: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro: é uma coisa inexplicável o juízo de Deus, porque os juízos de Deus são perfeitos. Os seus caminhos são perfeitos. E o apóstolo Paulo ele vem assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem que aconselhou Deus acerca de tudo? Quem conheceu a mente de Deus para saber como ele fez todas essas coisas? A Bíblia deixa muito bem registrado no livro de Gênesis que Deus criou todas as coisas foram formadas por ele. Deus conhece tudo, irmãos, em mínimos detalhes. A Bíblia fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. É inexplicável quem é Deus. Ninguém pode explicar a magnitude de Deus. Aleluia. Daí ele fala assim: ou quem lhe deu o primeiro para que seja recompensado? Ninguém, irmãos. Ninguém está acima do nosso Deus.
E a gente vê a perfeição de Deus. Tem muitas pessoas que talvez venham dizer que Deus, em função do pecado, se arrepende de ter criado a humanidade. Não, irmãos. Deus sabia desde a criação que o homem cairia. Deus sabia que a intenção do coração do homem era declinado pela queda. Então, lá no princípio da criação, Deus deu ordenança para Adão, para que não comesse do fruto da vida. Mas Deus já sabia que eles iam comer daquele fruto. Deus conhece todas as coisas, meus irmãos. Deus sabe de tudo. Daí termina aqui, ó. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja dada a glória. Irmãos, Deus é o centro de tudo na nossa vida. Outro dia, eu estava vendo uma pregação de um pregador, depois esse pregador foi muito criticado, porque ele fala que o centro de Deus é o homem. Mas não, nunca vai ser o homem. Porque apóstolo Paulo, ao escrever as cartas aos Romanos, ele deixa bem claro que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A gente jamais teria a condição, irmãos, de nos salvar por si próprio. A gente jamais teria a condição de receber a glória por alguma coisa. Colossenses, capítulo 1. Eu quero ler aqui para os irmãos. Versículo 6. Ele mostra quem que é o centro de tudo. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó. Porque nele todas as coisas foram criadas. Nele quem? Em Cristo. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas trono ou dominações, ou principado, ou potestade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Colosso. Porque talvez alguém pode criar uma confusão, falar, olha, mas por que ele fala sobre principado, sobre potestade? O apóstolo Paulo está deixando bem claro para eles uma coisa: não importa o que foi criado, se foi os anjos, porque estava tendo uma tendência do povo de começar a adorar anjos. O apóstolo Paulo fala disso daqui, ele fala, sejam elas visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados ou potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, toda a criatura foi criada para honrar o nome do seu Criador. Toda a criatura foi criada para louvar o nome do seu Criador. Nós estamos chegando no fim de ano, quase perto do Natal, daqui a pouco já é ano novo. E mês de dezembro eu sempre falo que é um mês que parece que todo mundo fica mais amoroso, né? E todo mundo, pedir perdão, tudo que eu fiz durante o meu ano, tudo isso, tudo aquilo. Mas nós olhamos aqui, no Criador, o verdadeiro sentido do amor. A Bíblia fala em João 3,16 que ele amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus manifesta o seu amor por mim e por você diariamente. O salmista Davi já falava, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Então, irmãos, o amor de Deus é manifesto sobre nossas vidas todos os dias. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E para fechar, quando nós entramos no período de oração, uma doxologia muito linda. Que em Salmos a gente vê muitas doxologias. E uma muito linda que eu gosto muito é o Salmo de número 103. Um salmo muito conhecido por todos os irmãos, a qual vem falar, bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as feridas, quem redime a tua vida da destruição e quem te coroa de uma bondade amorosa, eterna e misericórdia. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como águia. E o final vem dizer: bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus deleites. Bendize ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do domínio. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Então, meus queridos, que nós possamos fazer essa reflexão. Nós viemos a esse mundo para glorificar ao nosso Deus, porque todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele, para a glória dele. Então, tudo que nós temos é para a glória de Deus. E não importa o momento da vida que nós estamos passando, não importa o problema, não importa a situação. O importante é nós entendermos que Deus está no controle de tudo. E apóstolo Paulo, quando ele dirigiu esses versículos para a igreja de Roma, ele estava mostrando para ele que o Senhor é sustentador e soberano e que o fim de todas as coisas estava na mão de Deus. Acredito que se havia dúvida no coração dos romanos se a salvação era para eles também, apóstolo Paulo, ao escrever isso daqui, ele demonstra que o amor de Deus é algo profundo, é algo muito mais inimaginável. Nós não conseguimos imaginar quanto é o amor de Deus pelas nossas vidas. Eu creio que o apóstolo Paulo dirigia isso para a igreja de Roma. Ele estava mostrando para eles que todas as coisas foram feitas para ele, para a glória dele. Aleluia. Talvez a gente possa pensar hoje, antes do culto, eu estava brincando, eu falei, eu estou aqui em casa em cárcere privado, não pode sair de casa, com essas limitações. Talvez a gente possa até brincar com o momento que a gente está passando, mas o motivo nós temos é glorificar a Deus, porque de todos os problemas, toda a situação, Ele nos manteve de pé. Quantos queriam terminar 2020? Quantos queriam chegar a dezembro de 2020? E muitos não chegaram. Mas você é vencedor porque você conseguiu chegar ao final, porque o Senhor te sustentou. Então nós temos muitos motivos para glorificar e para exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem nos colocado de pé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.